1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para nós, vós outros, portanto, os que credes, e é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e pedra de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir esse versículo 9, toda a igreja? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Deus, grande é a tua palavra, Jesus. Vemos aqui, Deus amado, uma eleição que a nós não foi merecida, mas o teu amor nos alcançou. E estamos aqui para entender, a partir dessa palavra, que o Senhor nos fale. Abra o nosso coração, nos quebre, nos quebrante e faça que a gente aprenda aquilo que o Senhor nos deixou e que sirva como alimento para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amém, irmãos? Irmãos, continuando, o culto que está sendo totalmente para Deus. E justamente aqui esse texto não foge do centro da palavra de Deus. Pedro está falando aqui para pessoas crentes recém-entradas na igreja daquele tempo. E o contexto em que ele está falando para aquele povo é justamente um contexto de destruição. Naquele tempo existia um imperador que se chamava Nero. Nero era um imperador muito terrível, e que não gostava dos cristãos. Então, ele mandou queimar a cidade de Roma. A partir disso, todo o povo queria saber quem foi, naquele tempo, que mandou queimar a cidade de Roma. Queimaram as ruas e o povo ficou desolado. Então, a partir daquele momento, Nero colocou a culpa do incêndio da cidade de Roma para os cristãos. Ou seja, não era um povo muito visto naquela época. E até hoje também, se a gente vê, os cristãos não são muito bem vistos. Mas a culpa foi colocada para eles. Então, Pedro falou para aquele povo de uma forma bem esporádica, para que eles saibam que a palavra de Deus ainda está sendo viva, mesmo eles recém-chegados na igreja, recém-convertidos para Cristo naquele momento. Então, vamos fazer uma leitura bem complexa, seguindo o texto, certo? Para a gente acompanhar na leitura. No versículo 1 diz assim: despojando-vos. Ele começa o texto dizendo despojando-vos. Ou seja, é como se ele quisesse dizer para aquele povo que se tirasse as vestimentas antigas. Aquelas vestimentas que ele tinham como pecado. As coisas que assolavam a vida antiga dele. Ou seja, uma velha natureza. Despojar é tirar aquilo que não lhe pertence mais. E colocar aquilo que agora é precioso para você nesse momento. Então ele está dizendo, tira aquilo que não pertence a vocês, e ou seja, se agarram na palavra. Aquela palavra que é justamente o que segura aqueles cristãos. E ele está alertando para isso.
Ou seja, despojando-vos, portanto, confirmando, né, que foi dito no capítulo anterior, de toda maldade e dolo. Maldade, né, fazer mal às pessoas. Jurar, fazer coisas que não pertencem a um ser humano. É como se você quisesse fazer mal a outra pessoa. Então, nós, como crentes, eles, como crentes recém-nascidos, eles deveriam entender que, além de tirar a vestimenta que não pertenciam mais a eles, a velha natureza, mas também se livrar de algumas coisas que aparentemente eles ainda tinham, maldade e dolo. São coisas que nós, às vezes, quando nós como crentes ou não crentes, temos, né? Porque somos seres humanos. Maldade, dolo, falar mal de outra pessoa. Às vezes nós falamos porque é a nossa natureza, é a natureza pecaminosa. Mas nós devemos entender que isso também deve ser deixado para trás. E que a nova natureza com Cristo é uma natureza que nós temos vida, uma vida preciosa, uma vida agradável, e que quando temos Cristo é uma nova vida, é uma nova natureza, ou seja, uma natureza restituída da velha natureza que é a nossa. Amém? E continuando aqui o texto, né? Vamos seguir. De hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências. E ele fala no versículo 2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Ou seja, desejar a palavra de Deus como se fossem crianças recém-nascidas. Por que crianças recém-nascidas? Porque quando ele nasce e ele testa a primeira vez o alimento, ele nunca mais vai querer assim, não querer se alimentar, mas ele vai sempre querer se alimentar, porque quando ele prova a primeira vez o alimento, ele quer desgustar mais, ele quer provar mais. Ele gostou do alimento. Então a criança recém-nascida aqui simboliza isso. Uma vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente sente o sabor, a vontade de querer Deus, não por nós, mas que Cristo nos leva até Ele. Essa é a essência da palavra. É a essência que quando ele fala aqui, como crianças recém-nascidas, nós, sejam cristãos antigos, novos, nós devemos desejar a palavra de Deus como se fosse nova. Como se nós escutássemos uma palavra de Deus, fomos regenerados agora, ou há 20 anos atrás, mas essa palavra ela é viva, ela ainda regenera um pecador, ela transforma. Então, o cristão, ele deve ser uma pessoa que ele ainda deseja a palavra de Deus. E se ele não desejar, é porque ainda ele ficou para trás. Ele, aos poucos, ele foi se desviando, deixando de lado o Senhor Jesus. Mas que às vezes a gente deve estralar um pouco os dedos e pensar que Cristo ainda é o nosso Senhor. Cristo ainda é o nosso Salvador. Ele é quem tem o leite espiritual para nós. E seguindo aqui, ele fala justamente isso. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O leite aqui quer dizer a palavra de Deus. Quer dizer aquilo que nós, aparentemente, fomos salvos por esta palavra. Não foi obras, não foi mérito da gente, não foi o que a gente fez, não foi o nosso choro, não foi assim, pagar indulgências, não foi você ficar de joelhos, subir na igreja aqui para pagar uma promessa, mas foi justamente a palavra de Deus que nos colocou no coração, que a gente reconheceu, nós, como pecadores, e que aí, a partir do momento, nós entendemos que Cristo, Ele é tudo. Quando Cristo se torna tudo na vida da gente, aí nós sabemos que Ele, sim, vai nos guiar. Ele, sim, é a palavra. Ele, sim, é o sabor. Ele, sim, é o pão da vida. E esse pão, ele é justamente isso que a gente deve entender e querer para as nossas vidas. Amém, irmãos? Seguindo o versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor Jesus é bondoso. O versículo 3 diz justamente isso. Ele faz uma alusão ao Salmo 38, né? Que diz, se ainda desejas a bondade. O Salmo 38 diz justamente isso. Ou seja, tudo que agora nós temos a partir desse sabor da palavra de Deus é justamente o resultado de Cristo ser bondoso para conosco. A bondade de Deus nos leva para perto dele. Nós só estamos aqui nesta noite porque um dia Jesus Cristo morreu por nós, foi à cruz por nós
e deu tudo de si por amor a nós, ou seja, totalmente bondade de Jesus Cristo. Não temos mérito nesse feito, nesse sacrifício. E eu apresento Jesus para vocês que nunca ouviram falar de Jesus de uma forma, que esse leite espiritual aqui, que é a palavra de Deus, não é exclusividade somente de cristãos, mas ela é apresentada para nós como algo novo, algo que transforma. Cristo, ele transforma vidas. Quando a gente entende que o nosso coração é impuro, quando a gente entende que nossos méritos não passam de trapos de imundícia e que estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está querendo dizer para aquele povo. Um povo que necessita ainda ouvir a palavra de Deus. Um povo que foi desolado. As suas casas foram derrubadas naquele tempo, naquele texto. Mas ele ainda diz, vamos lá, continua na palavra de Deus, que mesmo na tristeza, nessa solidão, Deus ainda é com vocês. Deus ainda quer levar vocês para um caminho eterno, que é os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, Jesus é a pedra que vive. Ele simboliza aqui uma pedra, não uma pedra literal, mas uma pedra simbólica. Quando a gente coloca Jesus e entende Jesus que ele é a pedra que nos guarda, que nos sustenta. Ele é a pedra onde nós devemos colocar o nosso sustento. Não alguém que a gente coloca a nossa fé e ali depois ela cai e ela se derruba. Mas quando a gente se sustenta em Cristo, nós nunca seremos derrubados. Nós nunca seremos assolados. Ele é a pedra, rejeitada sim pelos homens, sim, pecadores. Quando Cristo veio à terra, rejeitou Jesus Cristo. Eles rejeitaram, nós rejeitamos Cristo. Nós colocamos Cristo na cruz. Por quê? Porque pelo pecado de um, todos pecaram. Hoje, todos colocaram Jesus na cruz. Então, isso é uma coisa que a gente deve entender. Cristo é a pedra, ele nos guarda, ele é o sustento. A partir do momento que a gente entende que ele é a pedra, então a gente vai saber que estamos firmes nele. Que a vida da gente está nele, não meramente numa casa que vai cair. Não meramente colocar nossa confiança em pessoas que um dia muda. Hoje é uma coisa e amanhã muda, mas Jesus ele não muda. Jesus ele é agora, ele é ontem e vai ser para sempre. Independente de nós, independente das nossas atitudes, Cristo é e sempre será. Amém? Seguindo o versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem. Ele diz aqui que faz uma alusão a Cristo também, né? Que Cristo é a rocha, mas nós somos pedrinhas de Cristo, né? Nessa construção que é a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedras que vivem, pedras que agora têm vida, pedras que agora têm vida no Senhor Jesus Cristo. Esse é o mérito da salvação. É Jesus nos dar vida, é Jesus nos guardar. Agora, nós antes que éramos mortos em delitos e pecados, como assim mortos? Mortos espiritualmente. Nós não podíamos nos chegar a Deus. Mas precisou que um sacrifício eterno, um sacrifício que foi planejado desde os tempos eternos, fosse para a cruz. E agora nos desse uma vida que agora nós vamos para Ele, não como pessoas que merecem, mas que Ele nos leva por amor a Ele. Ele nos leva, é amor. Então agora nós somos pedras vivas, pedras que agora transmitem a luz de Jesus, pedras que levam o nome de Jesus a todos os lugares da terra. Então Pedro quer dizer isso àquele povo. Quer mostrar àquele povo que ainda Cristo vive, que ainda Ele é a base, mesmo com a cidade caída, destruída. Mas Cristo ainda é a pedra que está firme. Cristo ainda é a pedra que segura aquela cidade. Ainda é a pedra que segura a sua vida. Cristo ainda segura a tua vida, mesmo que tu não perceba. Ele nos leva mais para perto dele. E continuando, diz assim: como pedras que vivem, né? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O sacerdócio aqui quer dizer que antes, no tempo da dispensação, só ele poderia dar sacrifícios a Jesus. Era somente o sacerdócio. E o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos naquele templo. Então ele está dizendo aqui que agora você tem a liberdade
de adorar a Deus. Você tem a liberdade de prestar adoração ao Senhor Jesus. Cristo nos deu essa liberdade. Nós temos acesso total a Jesus agora. Ele é a pedra, Ele é o que nos dá o leite, a palavra, é o que nos sustenta, e agora Ele é o que nos dá o acesso. Ele que nos dá essa liberdade para adorar Ele. Não merecemos, mas Ele nos dá essa oportunidade. E continuando aqui, no versículo 6, ao versículo 8, ele vai dar justamente dizer, que Cristo, Ele, essa pedra angular, é uma pedra que quem aceita essa pedra, ela vai ser sustentada. Mas os que não aceitam essa pedra angular, é como se Cristo fosse rejeitar essas pessoas. Nós temos a oportunidade de saber quem é o Evangelho. Nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo através do Evangelho. E quando a gente rejeita isso aqui, é porque essa própria natureza não quer. Uns serão escolhidos por essa pedra. Outros serão rejeitados. Então a mesma pedra que escolheu, ela também esmagará. Ela também colocará seus inimigos debaixo de seus pés. Cristo, ou seja, a gente só tem dois caminhos. Um é a salvação, o outro é a perdição. Cristo é o caminho mais estreito que existe. Não é fácil dizer eu quero Cristo. Imagina você deixar tudo que você tem para trás. Deixar festas, amizades, coisas que aparentemente adoram a carne, A carne gosta. E deixar tudo para trás e se voltar para Cristo. É uma mudança radical. É uma mudança totalmente repentina. Mas que vai valer a pena. É uma mudança que com Cristo, Ele dá a vida. É mais que uma vida aqui na terra. A vida com Cristo é uma vida eterna. É uma vida que com Ele vai nos dar o maior sabor que nós nunca deveríamos saber aqui. Porque estamos numa natureza que não nos pertence, que é o pecado. Ela sim está nos corrompendo. Mas quando chegarmos na glória, teremos uma natureza transformada. Com corpos celestes, corpos brancos, corpos novos. Que Cristo vai nos dar. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando a gente entende que é pecador, quando a gente entende que a gente precisa de Cristo, que a gente necessita estar diante da palavra dele. Às vezes esquecemos quem Cristo é. Às vezes esquecemos na faculdade, no trabalho. Eita, às vezes eu esqueci de Cristo. Mas ele às vezes dá um toque. Ele quer você de volta. Ele não desiste de você. Ele foi à cruz porque não desistiu de você. Ele foi à cruz por amor a você. Você está aqui porque Ele quer que você esteja aqui. A gente tem oportunidade. A gente tem tempo. A gente tem aqui tudo o que precisa para adorar a Deus. A gente tem saúde. E Cristo, Ele nos dá essa vida. Ele nos dá tudo que a gente não tem aqui na terra. Que é a vida eterna com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. É o que Pedro está querendo dizer. Vocês novos recém aí, não desistam. A cidade foi destruída, Cristo reconstrói. Tua vida foi destruída, Cristo reconstrói a tua vida. Não é nós, não é mérito, é Deus, é Jesus Cristo. É isso que ele está querendo dizer. E continuando aqui a palavra, no versículo 9 diz assim, que é praticamente o verso que é tão destaque aqui na palavra, Vós, porém, sois raça eleita. Uma vez, Cristo nos elegeu desde a eternidade. Somos agora um povo que adoramos a Deus porque Ele nos escolheu. Mesmo antes da eternidade, Cristo sabia quem ia adorar Ele, quem ia buscar Ele, quem ia se voltar para Ele. Ele sabia. Então, o povo que é dele, Ele escolheu desde antes a eternidade. Tu és raça eleita, povo eleito por mim. Povo que sabe, povo que agora conhece as minhas palavras. Então é isso que ele está dizendo. Sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, adoração real ao rei. Real quer dizer realeza. Nós temos aqui a oportunidade de adorar a Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus eterno, o Pai eterno. É um Deus que, diferente de todos os deuses que a gente entende, que a sociologia diz, que a filosofia diz, que não existe verdade, que a verdade é relativa. Eu digo para você que existe uma verdade.
E essa verdade, ela não é relativa, ela é fixa. Ela é uma verdade concreta. Ela é a pedra, ela é Jesus. Ela é a única verdade que transforma vidas. Karl Marx não transformou, Nietzsche não transformou, mas Jesus transforma. Não é à toa que está aqui pessoas. Não é à toa que pessoas estão aqui salvos pela graça de Jesus Cristo. Ele é que nos transforma. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo é um povo que é exclusivo dele. Um povo que está aqui com a oportunidade de adorar o Senhor. Às vezes a gente não entende que ele elege pessoas, ele elege, ele escolhe, não é? Não é uma eleição, certo? Mas as pessoas que ficam de fora tiveram a oportunidade, ouviram a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós um dia seremos cobrados na eternidade depois dessa vida aqui. Estaremos diante do tribunal de Deus. Ele nos mostrará tudo o que a gente fez, desde antes até o momento que a gente partir. E vai passar um filme assim na nossa frente. Um filme de tudo que a gente fez, de bom ou de ruim. E ele vai mostrar. E ele vai dizer, você fez tal coisa. Os que estiveram com ele nessa terra estarão salvos na cidade santa com ele. Os que não seguiram Cristo estarão perdidos. E eu digo para você, o inferno existe. E o inferno está numa vida sem Deus. Está numa caminhada sem Deus. Esse é o inferno. Sabe qual é o conceito de inferno? Não é porque o capeta vai estar lá te espetando, não. É porque o inferno não vai estar à presença de Deus. É porque Cristo não vai estar naquele momento. Imagina um lugar para toda a eternidade sem a presença de Jesus. Imagine, sem Deus, você clamar, cadê Jesus? E ele não vai estar. Isso é inferno. Mas a glória vai estar ele lá, brilhando a eternidade. Ele é a luz da cidade que brilha, não vai precisar de luz natural, ele é a própria luz. Ele é quem devemos seguir, ele é a luz desse mundo, é Jesus. E devemos reconhecer que ele é a nossa luz. Amém? E seguindo o texto, ele diz assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 diz assim, vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus, ele é tão misericordioso com a gente, que mesmo a gente fazendo tudo de bom aqui na terra, seja você crente ou não, fazendo coisas boas, se não for para Deus, nada adianta. Essa misericórdia nos alcançou de tal forma que Cristo nos amou sabendo que nós colocamos Ele na cruz. Como a gente entender isso? Como? É amor. É amor. É misericórdia. É a gente saber que um Pai nos ama, não desiste da gente. Essa misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. Essa é a misericórdia do Senhor Jesus para conosco. E essa noite aqui, a gente deve refletir que Pedro, mostrando aqui para essa igreja, que eles estavam destruídos, aparentemente. As vidas destruídas, corações destruídos. Né? Às vezes a gente não consegue nem orar, começa só a chorar. Às vezes a gente não sabe nem o que dizer para Deus. É nesse momento que Deus aparece para nós. É nesse momento que Deus nos chama. E Ele diz, filho, ainda estou aqui. Está aqui a palavra de Deus. Cristo existe. Cristo está dando oportunidade da gente se voltar. Nós somos jovens, mas o jovem um dia vai ficar velho. O jovem um dia vai morrer. O jovem um dia vai ter que prestar contas com Deus. Essa é a oportunidade da gente saber. Tem pessoas aqui de todos os lugares, irmãos. O Evangelho, ele transforma. O mundo não transforma. O mundo transforma você para as coisas erradas. Mas Deus lhe transforma para as coisas certas. Esse é Deus. Esse é o Evangelho. Esse é Jesus Cristo. Esse é o eleito espiritual que a gente deve ter. Que a gente deve degustar. Que é a palavra de Deus. Que a gente entenda. O Evangelho, ele muda vidas. Que Jesus muda a vida.
que um dia nós fomos alcançados por essa graça. Que um dia o sangue de Cristo verteu na cruz, pregado por nós, consolado por pessoas. Sabia que nós colocamos Cristo na cruz, mas não somente isso. Ele se deu por nós. Foi vontade dele, foi vontade de Deus por nós, para alcançar um povo eleito por ele, um povo que acredita na sua maravilhosa graça. Amém, irmãos? Eu queria agradecer a vocês por esta oportunidade de hoje, por este culto, que todos se sintam abraçados. Que esse culto aqui, vocês pensem, saiam lá fora, que ainda existe uma oportunidade para você. Existe uma oportunidade para você dizer que Deus existe. Existe amor ainda. Existe amor, esse amor é Deus. Eu agradeço a todos por